Seguindo no nosso curso de redação, vamos para a terceira parte, falando agora sobre as partes, então, que compõem essa dissertação, o que são os tópicos frasais e como usar tudo isso a nosso favor na hora de compor o nosso texto, mas tudo isso depois da vinheta. Lembrando então que esse é o terceiro vídeo dessa nossa série Redação. Vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo o link para a primeira parte, ou então você também pode acompanhar pela playlist Série Redação. A partir de agora teremos vídeos semanais falando sobre redação e começando da estrutura geral, que a gente chama dos aspectos macroestruturais. Vamos começar no planejamento do texto, como montá-lo, como estruturar esses raciocínios, tanto argumentos chamados em paralelo, quanto a profundidade, a relação entre eles, maneiras de selecionar argumentos. Depois vamos trabalhar com os aspectos microestruturais, montagem do período, montagem dos parágrafos, tipos de introdução, enfim, tem muita coisa para a gente falar, tem bastante assunto semanalmente para você, então já se inscreve no canal, ativa as notificações para você acompanhar toda essa série, todo esse curso que eu vou dar aqui para você, beleza? Mas vamos então para o que interessa neste vídeo especificamente, que é te falar sobre as partes que compõem o texto inicialmente e depois então focar na história do tópico frasal. Quais são essas partes que compõem o texto? É aquilo que normalmente a gente já conhece, às vezes até o cara decora, mas não sabe muito bem o que fazer com isso, né? Estrutura argumentativa, introdução, desenvolvimento, conclusão. A gente decora isso talvez nos nossos primeiros anos do ensino fundamental, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas tanto não fica tão claro para a gente nesse momento do nosso estudo o que é cada uma dessas partes, que não é incomum depois do estudo para concurso público o candidato chegar e perguntar assim, mas Caco, como eu sei a hora que é para acabar a conclusão e mudar de parágrafo e começar o desenvolvimento? Essa questão do que é o mudar, como eu sei a hora que eu tenho que mudar de parágrafo, é basicamente a intenção desse vídeo de hoje, que é entender o que é cada parte do texto e os tópicos frasais. Bom, primeiro, introdução. No vídeo passado, na aula número 2, eu já te mostrei, já te falei sobre a tese. E quando a gente falou sobre a tese, eu te mostrei vários tipos de introdução. Então a gente viu o que é uma tese, certo? E como essa tese está presente na introdução. Na verdade, a introdução é o primeiro parágrafo, certo? Não confunda introdução com tese. A tese é a ideia curta, afirmativa e tal, que a gente viu no vídeo passado. A introdução é o parágrafo inicial, que tem algumas possibilidades. Vamos ter vídeos aqui depois só falando sobre vários tipos de introdução, dependendo do caminho que o seu texto for fazer. Mas eu tenho basicamente uma ambientação, que a gente chama de enquadramento, depois a gente vai aprofundar isso, e a tese, ok? Então, assim, a tese está contida no parágrafo da introdução, não são sinônimos. Agora, além de detectar a tese, que é o ponto principal da introdução, nessa estrutura, nesse gênero textual que é a dissertação para concurso, além de eu querer olhar a sua introdução e a banca quer encontrar lá a sua tese, é importante você entender que a introdução é o momento em que você vai assumir compromissos com o seu leitor. E é muito importante que esse compromisso seja assumido com o seu leitor, certo? Agora, como eu vou saber se a sua introdução está boa como introdução? Só no final do texto. Uma introdução pertinente não é necessariamente uma introdução bem escrita. E o inverso, uma introdução bem escrita não é necessariamente uma boa introdução, uma introdução pertinente ao texto. Por exemplo, agora, eu introduzi para você o caminho que o nosso curso vai tomar. Vamos começar aqui, depois a gente vem para cá, depois vamos falar disso e tal. Cara, você espera o quê? Que eu vá cumprir esse pré-cronograma que eu estou estabelecendo aqui com você agora. Eu só consigo falar, vamos começar aqui, depois vamos para cá, depois vamos para cá. Só consigo te falar isso porque eu já tenho na cabeça pré-programado o que eu vou fazer aqui. O que isso significa? Eu só consigo introduzir a minha argumentação, o caminho que eu vou seguir em uma argumentação, a partir do momento em que eu já sei o caminho que eu vou seguir. Como a gente viu no vídeo passado,
Quando eu te mostrei as introduções, a gente viu que cada introdução seguia uma cara diferente, já me oferecia um caminho de texto diferente. A gente focou aquelas análises a respeito da própria tese, para detectar a tese, mas você via que a própria ambientação, o próprio enquadramento já seguia a ideia que aquela tese iria estabelecer, certo? E então, se eu tenho uma introdução que começa com um paralelo histórico, eu espero que o argumento vai se dar por base em argumento histórico. Se eu tenho uma introdução que vai trabalhar com uma relação de causa e consequência, eu espero que os parágrafos estejam ordenados nessa questão de causa e consequência. Se eu tenho uma oposição de ideias na introdução, eu espero que no desenvolvimento ele vá trabalhar essa oposição, raciocínio por base na oposição. Vamos falar de todos esses tipos de raciocínio. Calma, calma. Você vai entender, saber chegar lá também. Por enquanto a gente está conhecendo, tá? Primeiros contatos com isso. Tudo bem? Agora, o que é importante você ter ideia então do que é a introdução? É esse momento em que você vai mostrar a situação. Estamos falando sobre isso e sobre isso a minha tese é essa. Pronto. Não vou justificar, não vou dizer porquê, não vou dizer como foi, o que não foi. Não, porque daí eu já estou desenvolvendo, certo? A minha afirmativa. Lembra, eu sempre finjo que eu estou escrevendo para um leitor que não concorda comigo. Por quê? O cara vai ler a introdução e falar, não concordo. É isso que me dá a motivação para desenvolver, para argumentar, certo? Então, no desenvolvimento é que eu vou vou já aprofundar a afirmação que eu dei nessa introdução. Tranquilo? Resumindo, como eu sei a hora que acaba a introdução? Na hora que você começa a justificar. O desenvolvimento, como o nome diz, é desenvolver. Eu vou justificar tudo aquilo que eu falei na introdução, aquele compromisso que eu assumi na introdução. Tudo bem? Então, basicamente, introdução, faz um enquadramento, uma ambientação e tese. Vamos aprofundar isso, com certeza, mas só para você ter uma noção geral do caminho. Maravilha? A partir do momento que começa a apresentar dados, fatos, argumentos, causas, consequências, aí já vamos para o desenvolvimento, que é realmente o nosso tópico aqui do vídeo. Vamos retomar depois a questão da introdução, quando a gente for aprofundar no seu estudo, mas vamos começar falando sobre desenvolvimento. Bom, desenvolvimento são os parágrafos efetivos, então, do nosso texto, né? Se for um texto de 25 a 30 linhas, como a maioria dos vestibulares, a gente vai trabalhar com 2 parágrafos de desenvolvimento. Se for um texto maior para concurso público, como por exemplo do pessoal da diplomacia, no CACD, são textos de 65 a 70 linhas, então a gente trabalha com 3 parágrafos de desenvolvimento, a gente encontra um argumento a mais e tal. Agora, seja texto de 30 linhas, seja um texto de 70, como eu faço para falar, para escrever 70 linhas? Meu Deus! A questão é, eu não vou enrolar, eu vou buscar outro parágrafo. Veja, quando eu falei de 25 a 30 linhas, 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Puxa, mas agora eu tenho 65 linhas para escrever. Ok? Então, a introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Nesse parágrafo a gente vai rechear um pouco mais, a gente vai colocar mais fatos, mais dados, enfim, vai ser outro processo que faremos aqui também. Vou passar para vocês padrões de como a gente pode pensar a nossa ideia para poder encontrar argumentos ali, subargumentos para os nossos parágrafos. Vamos falar tudo sobre isso, mas primeiro a gente está vendo que eu preciso encontrar outro parágrafo. E o que é encontrar outro parágrafo? Mais um parágrafo. Não é cair numa circularidade, porque isso acontece muito, muito. Eu pego o primeiro parágrafo do desenvolvimento, leio, tá? Aí vem o segundo parágrafo do desenvolvimento. Quando você vai para a essência daquilo, o cara falou basicamente a mesma coisa com outras palavras. Só que como não tinha pré-planejado aquilo, às vezes o cara faz isso e nem percebe. Aí na hora que a gente está corrigindo o texto, a gente grifa lá, pá, ó, tá vendo? Aqui você falou isso basicamente, certo? Certo. Vamos pro próximo. Bom, aqui você me falou isso, mas a ideia por trás disso é o quê?
A mesma. Então você me falou a mesma coisa com palavras diferentes. E acontece de o cara fazer um texto com 3 parágrafos de desenvolvimento, um texto de 70 linhas, com 3 parágrafos de desenvolvimento, e ele falou a mesma coisa nos 3 parágrafos. A ideia motivadora por trás dos 3 é a mesma, o que acarreta aquele grande problema do texto, que é o primeiro que a gente vai combater, chamado de circularidade, como eu disse. É isso, você ficar sempre falando a mesma coisa com outras palavras, e eu aqui, aliás, estou caindo nessa circularidade, mas é mais por uma questão de fixação mesmo, é uma redundância necessária. Beleza? Bom, o grande conceito por trás, então, do desenvolvimento e da escolha, da seleção do primeiro passo do planejamento dos parágrafos é o tópico frasal. Então, a gente vai determinar os nossos parágrafos com base nesses tópicos frasais. Então, já temos a introdução, qual é a minha função na introdução? Enquadrar, ambientar, falar, ó, a discussão rolando aqui é essa. Se você voltar nos textos, nas introduções que a gente viu na aula passada, você vai perceber bem isso. Então a gente tem, ó, o papo é esse. Sobre esse papo aqui, vou defender essa ideia. Bacana, pronto. Agora eu vou pontuar aspectos todos diretamente relacionados a essa tese, mas separando agora por tópicos frasais. Antes de a gente continuar, pausa o seu vídeo, dá uma olhada nessa questão do IADES 2019, só para falar sobre a definição de tópico frasal. Fez aí? Beleza. Bom, bem bacana essa questão, bem simples, né? Mas já serve como um início dessa nossa conversa sobre esse assunto. Quanto à definição de tópico frasal, está na alternativa correta. O que é o tópico frasal? Justamente a ideia central ou nuclear presente em cada parágrafo. É isso que é o tópico frasal. A ideia central. Cara, não confunda tópico frasal com o primeiro período do texto. Não é isso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Não é uma relação física. Pode ser que o tópico frasal apareça no início do parágrafo? Pode, principalmente no que a gente chama de parágrafo padrão, que também vai ser assunto de vídeo nosso aqui. Parágrafo padrão. A gente apresenta o tópico e tal, depois eu vou te falar mais sobre ele. Então pode ser que o nosso parágrafo inicie já com o tópico frasal? Pode. É necessário isso em qualquer tipo de texto argumentativo, todo texto que você pegar, seja uma dissertação para concurso, seja uma questão de análise textual, o tópico frasal é sempre o primeiro período? Claro que não. O tópico frasal, veja, é uma ideia. Pode ser que a palavra específica, principalmente para o texto que você está fazendo, pode ser que a sua palavra do tópico frasal nem apareça objetivamente ali. Normalmente aparece, claro, mas eu tenho aquela ideia como foco. É a ideia de cada parágrafo. Quero dizer, o meu leitor, ele vai terminar o meu parágrafo falando assim, bom, ok, nesse parágrafo ele falou isso. E no outro? Agora nesse parágrafo ele me falou isso. Se o meu leitor terminar o meu parágrafo pensando assim, aqui ele me falou isso e isso, cara, aí eu já tenho 2 tópicos frasais. Já são 2 tópicos frasais. Então o que determina a seleção dos parágrafos? O que determina a divisão dos parágrafos? Quando eu sei que eu termino um e começo o outro? Justamente o foco na ideia única. E tudo que eu colocar naquele parágrafo vai ser para me convencer da validade desta ideia, que é o tópico frasal, que está relacionada diretamente à tese. Você se lembra do nosso primeiro vídeo, tá, da série Redação, da nossa aula 1. Qualquer coisa, volta lá e reassista. Nessa aula 1, o que a gente tinha? Esse planejamento aqui. Então a gente tem lá, mereço aumento de salário, lembra? Só como exemplo de argumentação. Então o que é o meu tópico frasal? É isso aqui, ó. Vou falar que eu sou produtivo. Legal. Como eu vou falar? Número de clientes, quantidade de peças, lucro do setor, comparação com outros setores. Aliás, esse planejamento, como eu prometi lá naquela aula, vai aparecer bastante para a gente como exemplo, né, de argumentação vaga, e aí a partir dele a gente vai focando nos temas propostos. Bom, de qualquer modo, o tópico frasal é isso aqui, ó. Comprometimento, futuro. O meu tópico frasal não é número de clientes.
Meu tópico frasal não é quantidade de peças, não é lucro setor, não é comparação com os setores. Eu não vou usar o parágrafo só para falar sobre isso, nem só para falar sobre isso. Poderia ter um tópico frasal falando de lucratividade? Poderia. Se o meu tópico frasal, se tudo que eu for colocar no parágrafo vai ser para falar de lucratividade, meu parágrafo vai ter uma cara. Se o meu tópico frasal for para falar de produtividade, o meu parágrafo vai ter outra cara, mesmo que a lucratividade apareça ali, mas é o tópico ou é uma palavra-chave, um elemento, um ponto que eu vou usar para chegar à produtividade. Isso vai depender do quê? O que vai me selecionar os tópicos frasais? A pertinência com a tese. Aqui no meu caminho, no meu planejamento, o que é melhor eu colocar para convencer da validade da minha tese, curta, direta, precisa. Tudo bem? Então os tópicos frasais vão ser esses aspectos aqui. Então imagine que a gente esteja fazendo, por exemplo, um tema sobre segurança pública. Cara, sobre segurança pública a gente pode ter várias teses, né? Eu posso fazer um tema, uma tese, dizendo que as grandes cidades do Brasil são lugares seguros para se viver. Posso. É uma tese sobre segurança pública, não é? O tema segurança pública, a tese. São Paulo é um lugar seguro. Rio de Janeiro é um lugar seguro. Enfim, posso, desde que eu te convença sobre isso, né? Agora, eu posso fazer, por exemplo, uma tese dizendo que, cara, segurança pública está no fim da linha, só explodindo tudo começa de novo. Radical, para outro lado. Posso pensar assim, bom, então eu vou falar sobre a necessidade do investimento estatal em segurança pública? Posso. São pontos, teses, recortes diferentes sobre o mesmo tema. Então imagino que eu vou trabalhar com isso. Essa tese, é preciso que o Estado invista em segurança pública. Ok. Investimento estatal em segurança pública. Cara, veja, se eu escolhesse uma outra tese, os tópicos frasais que apareceriam, naturalmente, seriam outros, o que já vai ao encontro do que já falamos também na primeira aula. Né? O problema de eu primeiro pensar no argumento e depois pensar na tese. É o primeiro grande erro da redação. Tudo começa lá. A partir do momento em que já entendemos a importância de pensar no tema, depois detectar a tese, as aulas são sequenciais, isso é importante. Aí agora a gente vai pensar nesse tópico frasal a partir da tese. Então, minha ideia vai ser como, que pontos eu vou seguir, que caminho eu vou seguir para convencer o meu leitor de que é necessário que o Estado invista em segurança. Bom, primeiro, eu posso pensar numa justificativa dessa tese. Eu estou aqui, cara, no primeiro passo, tá, do raciocínio argumentativo, que é o que eu chamo de argumentos em paralelo. Tudo bem? É o primeiro passo. A partir da tese a gente vai determinar. Depois a gente vai aprofundar isso. Mas esse primeiro passo, o caminho é: olho para a tese e vou convencer. Então, cara, posso falar, por exemplo, da necessidade dessa tese. A necessidade da tese, o que torna a minha tese necessária? Bom, então vou provar isso. Vou falar que a situação atual está um caos. Eu provando que a situação atual está um caos, eu mostro a necessidade de se investir em segurança pública. O meu tópico frasal vai ser então caos atual, situação caótica. Pronto. Pode ser que eu nem use na escrita essa palavra caos ou caótico. Pode ser que na hora eu ache muito abusivo. Enfim, pode ser que eu use uma outra palavra, um sinônimo. Pode ser que apareça, que seja. Mas na minha cabeça, no meu planejamento, o meu tópico está aqui. Aí eu vou pensar aqui, ó, nas palavras-chave. O que eu vou usar para convencer de que a situação atual está realmente caótica? Então, posso falar de casos de violência, tanto violência pública, na rua, né, em vias públicas, posso falar de violências domésticas, posso falar de violências familiares, enfim. Vou buscar no meu repertório elementos que me comprovem que a situação atual está um caos. Meu tópico, eu não quero entrar muito aqui agora, depois a gente vai falar sobre isso, eu quero ficar aqui, no caos.
Tá bom, e agora? Bom, agora eu posso criar as condições para a aplicação dessa tese. São todos raciocínios que têm uma metodologia para isso, tá? Ah, vou te passar tudo isso em breve. De qualquer modo, agora eu posso pensar, bom, por quê? O cara pode olhar e falar, tá, você me convenceu de que a situação atual está de realmente necessário investimento. Mas imagine que o leitor diga assim, tá, mas o Estado não tem de onde tirar dinheiro. Então, estou convencido de que é necessário, mas não tenho o que fazer. Não, então eu vou te mostrar que o Estado está fazendo gastos desnecessários. Então, já provei, cara, a situação atual está caótica. É preciso que o Estado invista em segurança. O Estado tem gastos desnecessários. Dá para direcionar esses gastos para investir em segurança e não em outra coisa. Então, tanto é preciso que ele invista em segurança, quanto é preciso que ele invista em segurança, não em outras coisas. Justifiquei a necessidade da segurança, justifiquei que tem de onde tirar dinheiro. Bom, sendo necessário o investimento da segurança, tendo de onde tirar dinheiro, conclusão, investe em segurança. O raciocínio é claro, percebe? Agora, como que eu chego a uma clareza de raciocínio de modo que eu consiga passar isso para o meu leitor? Tendo tópicos frasais bem claros. Quando eu tenho esses tópicos frasais bem claros para mim, no meu planejamento textual, aí, cara, o meu processo de escrita vai ser potencializado a 1000. Lembra, um bom texto, com certeza foi um texto bem planejado. Se eu saio falando, vou ligar o vídeo aqui e vou começar a gravar. Beleza. No meio do vídeo, aí eu vou lá ver sobre o que eu vou falar no vídeo. Cara, você já teria parado de assistir esse vídeo há muito tempo. Se você chegou até aqui, e se você está me vendo agora é porque você chegou até aqui, os que já pararam, obviamente. Então, se você chegou até aqui, é porque, de alguma maneira, você parou e viu, opa, pera, sei qual é o assunto, esse assunto me interessa. Foi seguindo uma lógica. Seguindo essa lógica, você foi vendo que aquela expectativa inicial estava sendo mantida. Legal. E aí vou encerrar e já estou antecipando o que eu vou falar lá na frente. Pronto, isso aqui é uma estrutura argumentativa. Eu introduzi, te interessa? Então vem. Já vou antecipando pontos que eu vou trabalhar lá na frente, você vê as relações que vão ser feitas, para todos os vídeos terem uma coesão entre si, futuramente. E for desenvolvendo uma lógica. Primeiro te mostrei o conceito, depois te mostrei isso e tal. Agora, isso só é possível porque antes de ligar aqui para gravar, eu pensei no que eu vou falar, montei os slides, planejei, então eu vou começar aqui, vou fazer aqui, vou mostrar uma questão, vou fazer isso e vou terminar com outra questão que vai aparecer daqui a pouco. Pronto, planejei, agora eu posso fazer. Imagine, mais uma vez, que eu simplesmente ligue a câmera, comece a falar aqui e sei lá, no meio do vídeo eu resolvo sobre o que vai ser esse vídeo. Não. E às vezes o cara faz isso com a dissertação. Ele começa a escrever, tá, mas onde você vai chegar? Cara, não sei ainda, tô escrevendo. Cara, como assim? Aí todos os problemas da dissertação vão acontecer, cara. Provavelmente você, na introdução, vai assumir, ou você vai assumir um monte de compromisso que naturalmente você não vai conseguir cumprir, porque você nem sabe onde vai chegar, você fala tudo e aí não consegue falar nada. Ou ficam aquelas introduções genéricas, que de fato não mostram o caminho que o texto vai seguir, porque você nem sabe qual é o caminho ainda. Como você vai mostrar a cara do seu texto na introdução, você não sabe que cara o texto tem. E aí depois esse problema naturalmente se estende para a escrita, certo? Porque daí os tópicos frasais ou não tem tópico frasal, ou, cara, tem um monte de coisa amontoada. Nesse parágrafo ele está falando isso, né? Pontos desconexos entre si, uma coisa levando a outra, uma puxando a outra, aquilo que eu chamo de jaqui, né? Já que eu falei disso, eu vou falar disso. Já que eu falei disso, eu falo disso. Já que eu falei disso, eu falo disso. Um ponto está ligado ao outro, mas o negócio está fora da tese, enfim. Ou circularidade, falando sempre a mesma coisa. Enfim, todos os problemas vão acontecer. Um bom texto, com certeza foi um texto bem planejado. Aos poucos você vai percebendo que quando uma banca lê a sua introdução, pela introdução a gente já sabe, já tem uma ideia de se aquele texto vai dar certo ou não. Eu te falei no início, claro, uma introdução bem escrita não necessariamente é uma introdução pertinente ao desenvolvimento, mas
Tem introduções que já dão uma cara tão bem definida, já tem um caminho tão bem traçado, ela fala, esse cara já sabe o que ele vai falar. Tá planejado. E uma vez que o texto está planejado, cara, pode ser que tenha lá um problema de concordância, pontuação, pode ser. Mas a ideia vai estar claro, o que a gente chama de aspectos macroestruturais, o raciocínio geral vai estar claro. Tranquilo? Tópicos frasais, cara, o conceito inicial para que a gente possa desenvolver bem. O inicial é a tese, né? Mas para a introdução, para o desenvolvimento, a divisão dos parágrafos em tópicos frasais. Estou falando isso, ok? Pausa o vídeo e faz essa questão aqui. CESP 2008, olha lá, tem um parágrafo para você, ele perguntou, as TICs, parece eu que tenho TICs, são o tópico frasal, o polo em torno do qual gravitam as ideias apresentadas no primeiro parágrafo. Cara, olha que interessante, essa questão do tópico frasal, na verdade, um curso de redação e um curso de análise textual, eles têm muitos pontos de convergência, muitos. Tá? Porque a estratégia básica para eu decodificar um texto é a mesma estratégia básica na hora de eu codificar um texto para o outro decodificar, certo? Então, assim como eu me preocupo com qual tópico frasal eu estou usando para deixar o texto claro para o leitor, o autor montou também tópicos frasais e eu, como decodificador, como leitor, vou entender qual é esse tópico frasal. Tudo bem? Então, o processo é o mesmo, sim, é o mesmo. Bom, de qualquer modo, por que eu selecionei essa questão? Porque ele fala sobre os TICs, né, as TICs no caso, as tecnologias de informação e comunicação, mas esse não é o tópico frasal. Como eu sei? Veja, ele começa falando a capacidade dos homens para a vida em conjunto, a coordenação de esforços, evitando conflitos ruinosos, é determinada em grande parte por suas aptidões para a comunicação correta. Ele está falando sobre a comunicação correta, da qual as TICs é um aspecto. Circuito da comunicação humana. 4 elementos: transmissor, receptor, mensagem, e-mail. Até daqui que saem as funções da linguagem, de Jacobson, fática, poética, metalinguística. E essa dinâmica permite o intercâmbio de ideias com acento, porque o texto é de 2008. E vem sofrendo alterações nos últimos tempos. Cara, tudo isso aqui ele desemboca nessas novas tecnologias de informação, ok? Que vai ser o ponto onde ele vai começar o próximo parágrafo, beleza. Mas a ideia principal aqui não é as tecnologias da informação, elas surgem como um gancho para o próximo. Mas o que é o foco aqui é a comunicação. Ele me fala de onde saiu essa comunicação, como essa comunicação é composta e como essa comunicação sofre alterações. Então eu teria lá comunicação, origem, composição e modificação, TICs. Pronto, meu planejamento está pronto, aí eu posso começar a escrever. Sei que eu falo sobre comunicação, vou começar aqui, vou falar daqui, vou usar daqui, porque é isso que eu vou usar como gancho, como link, como aspecto de coesão para o próximo parágrafo. Percebe? Então é errado por quê? Porque, embora me deixe claro ou evidente que esse vai ser o assunto desenvolvido no restante do texto, o tópico frasal, a ideia central, aquilo que une tudo o que está acontecendo no parágrafo, não são as TICs, é a comunicação. Está ficando claro o que é, então, esse tópico frasal? E a importância de a gente determiná-lo para daí chegar ao que exatamente vai aparecer no parágrafo? Maravilha! Cara, claro, a gente ainda vai aprofundar muito essa nossa percepção do planejamento, a importância desse planejamento. Vou falar mais para você ainda sobre como encontrar esses tópicos frasais, enfim, tem bastantes aspectos ainda para a gente entrar nesse miolo, tá bom? Mas tudo isso eu faço a partir dos próximos vídeos, maravilha? Então é isso aí, espero ter deixado claro mais esse ponto do nosso planejamento, do nosso caminho rumo à dissertação e te espero na sequência desse vídeo na semana que vem. Até lá!